Há algum tempo, o Itaú adotou o Gera como seu novo instrumento de gestão, apresentando ele como sendo muito mais vantajoso que o Agir, o seu antecessor. Ocorre que essa vantagem só é perceptível ao banco. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O meu nome é Estevam e eu sou sócio aqui do escritório Gelson Ferrarese. Bom, o Gera, que era para ser, e não deixa de ser, um instrumento de gestão, na verdade tem se transformado no pesadelo dos bancários, porque ele se transformou numa ferramenta de cobrança. Com base nisso, muitos bancários têm apresentado problemas de saúde, principalmente no que tange problemas da saúde mental. Os mais comuns são ansiedade e estresse. Nos casos em que são detectados problemas dessa seara, é indicado que o bancário se afaste das suas atividades e procure o INSS. Ocorre que, na maioria dos casos, os bancários não querem fazer isso com medo de que, quando se encerrar o seu afastamento, o banco não deseje mais eles e os demita. No caso de quem foi demitido, desligado e que relata esse problema, diz que não se afastou por conta desse medo. E agora, quando busca indenização com pedidos de doença ocupacional, a chance de êxito se torna muito pequena. O problema ocorre quando não foi feito o afastamento. E aí não se tem documentos hábeis a comprovar historicamente a evolução da doença. Em juízo, esses documentos são muito importantes e valiosos para que se consiga êxito na ação. Voltando a falar exclusivamente sobre o Gera, uma das coisas que chama muito a atenção é a escassez de informações que o funcionário encontra. Quando ele vai acompanhar as suas métricas, é muitas vezes impossível que ele consiga ter tempo hábil de discuti-las quando encontra um erro, principalmente no final do mês. Isso ocorre pela quantidade de trabalho diário que impede que o funcionário consiga sentar e analisar tudo isso. Como exemplo dessa falta de acessibilidade, eu te convido a dar uma olhadinha agora numa parte da normativa interna, numa circular do banco que tratava sobre o prêmio mensal Agir. Como se percebe, não era possível saber qual a porcentagem do valor de referência, já que a informação trazida pelo quadro era "contate seu gestor". Inclusive, peritos contábeis que atuam em processos que tratam do assunto e que analisaram os poucos documentos anexados aos autos pelo Itaú possuem a mesma dificuldade ou impossibilidade em entender o programa, até mesmo para responder simples questionamentos. Outro momento que fica evidente a falta de interesse do banco em pagar a comissão de forma justa é quando inclui critérios coletivos na apuração individual. Exemplo disso é o NPS e o banco de horas, que em determinados cargos acaba afetando consideravelmente a remuneração variável. Consequência disso é que na agência os próprios colegas de trabalho acabam virando um chefe do outro, com base nas cobranças que são feitas para que o NPS esteja numa nota considerável, que possa remunerar a todos e que ninguém faça hora extra, mesmo quando do outro lado é cobrada a produção. Outro critério que gera imensa frustração nos bancários do Itaú é o fato da inadimplência do cliente também impactar na sua remuneração variável. Exemplo disso é quando é feita uma venda de pagamento mensal e antes de completar 6 meses, o cliente decide não cumprir com o contrato. O bancário fez o seu trabalho, que era realizar a venda. Para isso que ele é remunerado. Porém, se o cliente para de pagar, quem sofre a penalidade é o bancário que fez a venda. Ainda nesse ponto, há relatos de que quando é feita a emissão do cartão, quem entrega o cartão são os Correios. Ocorre que muitas vezes o correio está em greve e não chega no prazo determinado de 2 meses para que seja feita a liberação do cartão. Com isso, novamente, o bancário que não teve culpa nenhuma acaba sofrendo a penalidade. O Itaú acaba por confundir 2 institutos muito conhecidos, o da premiação e o da comissão. Ele chama de prêmio mensal Agir, a premiação do Gera, porém, na verdade, o que ele está pagando é comissão. E isso tem um impacto muito forte nos reflexos, já que a premiação ela não gera reflexo em INSS, em horas extras, no FGTS, ao passo que a comissão sim. Então, um pedido que é possível ser feito posteriormente em uma ação trabalhista é a integração dos prêmios, já que eles têm natureza salarial de comissão. Isso, claro, acaba sendo vantajoso para quem? Para o banco, já que ele precisa desembolsar menos ao pagar os seus funcionários. Como é possível notar, os instrumentos de remuneração variável do Banco Itaú possuem diversos problemas e, infelizmente, a única forma de se conseguir a reparação é buscando amparo jurídico. Inclusive, nas comissões de conciliação voluntária, que o Itaú tem praticado há alguns anos com mais ênfase,
acaba que a premiação agir ou gera não é incluída para fins de reparação. Se você quiser saber sobre esse assunto com mais detalhes e profundidade, eu lhe convido a acessar o link que está aqui na descrição. Obrigado e até o próximo vídeo.